É fascista, é imperialista, mas também outras coisas, viu? Hoje eu quero comentar com vocês o mangá e anime Shingeki no Kyojin, ou Ataque ao Titã, do Hajime Isayama, ou no sentido original, Isayama Hajime. Já tem uma cacetada de leituras por aí falando de como Ataque ao Titã é um mangá barra anime de valores imperialistas, fascistoide, ou pelo menos, como muitas vezes eu escuto circular pela comunidade otaku, é mangá que te faz querer virar milico, ou seja, é militarista pra cacete. Mas eu não vou entrar nessa parada, sacou? Não vou entrar nesse papo. Como eu já fiz aqui comentando outros mangás, como por exemplo Banana Fish, Dragon Ball, eu vou comentar o mangá barra anime a partir dos seus arcos. E hoje eu vou falar do primeiro arco de Shingeki no Kyojin e como ali alguns valores, algumas ideias ainda estão apontando para outros lugares, não exatamente nesse sentido onde a maioria das leituras costumam apontar. Aliás, talvez o mangá nem seja tanto sobre isso que todo mundo costuma dizer, mas aí é um outro papo. Em resumo, o vídeo não vai ser sobre o que o mangá é como um todo, e sim sobre o que o seu primeiro arco ainda era. E aí serve pra você que já leu tudo, você que já assistiu tudo, fazer comparações, enfim. O bacana de você olhar para mangás que são muito longos e analisar a partir de arcos é que você consegue aprofundar a análise. E olhar para o primeiro arco em específico é uma coisa ainda mais interessante, porque ele é muito especial em relação aos outros. O primeiro arco, geralmente, para esses mangás mainstream, costuma ter um controle muito grande do editor, e é um momento que o próprio autor não sabe se aquela história vai engrenar, então ele tende a botar os seus principais valores na mesa e dizer, bom, se a história acabar aqui, era sobre isso que ela era, no final das contas, era isso que eu queria dizer. E sim, pode acontecer de que, depois da recepção do público, ele diz, bom, a minha história nem era sobre isso, era sobre outra coisa, mas é que no fundo ele tá querendo agradar o pessoal. Então nesse vídeo aqui eu vou falar dos 14 primeiros episódios do mangá e dos 11 primeiros episódios do anime, e comentar uma parada que eu não vejo falarem muito por aí. Mas antes peço para que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva aqui no canal, seja um apoiador, esse canal depende dos seus apoiadores, a gente tem uma campanha bastante legal, você pode participar de grupos de estudo, sorteios, lives aqui comigo. Eu vou deixar o link da campanha no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Caso você viva num bunker e não tenha a menor ideia do que eu estou falando, vamos à sinopse de Shingeki no Kyojin. Trata-se de um mangá publicado entre 2009 e 2021 que se tornou uma febre que traz um universo ficcional bastante rico. Nesse universo, a humanidade está reduzida a uma pequena cidade com 3 muralhas concêntricas de 50 metros de altura. E isso acontece porque existem os titãs, seres humanoides, bestiais, gigantescos e que devoram seres humanos. Uma muralha de 50 metros de altura era o suficiente para proteger a cidade, porque os titãs não costumavam passar de 15 metros de altura, então era o suficiente para a humanidade se sentir protegida e isso durou mais de um século. Até que apareceu o titã colossal, um monstro de mais de 50 metros que atacou a muralha e acabou fazendo com que outros titãs entrassem e atacassem as pessoas. A história desse primeiro arco de ataque ao titã, portanto, é sobre uma geração que cresceu sobre um regime de paz e que agora se vê dentro de um conflito que eles não estavam preparados. E isso aí produz uma metáfora prontinha, quentinha, sobre a importância das forças armadas, de estar pronto para a guerra, de se preparar para o pior, de entender que a guerra sempre vai acontecer, portanto, você tem que estar sempre ciente de que os inimigos estão lá fora. Então sim, é um mangá que desde o começo tem valores que cambeiam para a direita, e isso é bem evidente. Só que esse começo aqui revela mais do que simplesmente uma saudade de um Japão imperial, como muito das críticas sobre Ataque ao Titã costumam apontar. E isso é o que a gente percebe pelos seus 3 protagonistas, Eren, Armin e Mikasa, que a gente começa acompanhando eles crianças e depois eles se tornam adultos, ou jovens adultos, dentro das forças armadas. Agora se prepara aí que vem spoiler brabo, mas para poder sustentar meu argumento aqui eu vou ter que entregar. Logo no começo da história a gente acompanha o Eren criança falando pro Armin da sua ambição de conhecer o mundo. Os limites da cidade é muito pouco para ele, ele quer saber de coisas que são lendárias, como uma terra de gelo, uma terra de areia, um mundo de águas quentes. Basicamente ele quer ver neve, basicamente ele quer ir pra praia, ele quer poder tomar banho de uma cachoeira, uma série de coisas que ele nem sabe direito o que é. Essa ambição por conhecer o mundo exterior é uma coisa muito forte, talvez a coisa mais forte nesse primeiro arco. Inclusive no final desse arco, quando o Eren se transforma num titã e fica preso dentro da consciência do titã, o Armin consegue fazer com que o Eren desperte quando fala justamente sobre esse mundo que eles não conhecem, esse mundo que talvez eles nunca venham a conhecer se eles ficarem e continuarem ali naquela cidade. Em paralelo, a gente tem um flashback que mostra a Mikasa e o Eren quando eram crianças e que eles tiveram que crescer na marra quando bandidos mataram os pais da Mikasa. Foi nessa situação de profundo horror e violência que eles perderam medo de atacar seres muito maiores do que eles. Então, pessoal, eu tô trazendo aqui uma série de elementos para dizer para vocês o seguinte: não é por acaso que nós temos como protagonistas jovens adultos que querem conhecer o mundo e que se sentem aprisionados na cidade, no mundo em que eles vivem. De certa maneira, o que está em jogo aqui, pessoal, é uma coisa que não é exatamente isso que a crítica de Ataque ao Titã costuma apontar. Tanto o mangá quanto o anime, nesse seu primeiro arco, o que eles enfatizam o tempo todo é uma coisa que é muito contemporânea, uma subjetividade bastante contemporânea. Deixa eu explicar esse negócio melhor aqui para vocês entenderem e não ficar tão complicado. É dito que uma das referências do Isayama para esse universo onde se passa a história de Ataque ao Titã é a cidade alemã de Nordengland. E de fato ela parece saída do mangá, com esse clima medieval, com as suas muralhas concêntricas.
O que é doido é que esse clima um tanto germânico do mangá parece que sintoniza com o que um outro filósofo alemão também fala. Existe um filósofo contemporâneo chamado Peter Sloterdijk, que também nasceu numa cidadezinha com uma pegada semelhante, a cidade de Karlsruhe, como vocês podem ver, também é mais ou menos assim. E tem uma frase muito famosa de Sloterdijk que ele diz o seguinte: o sujeito contemporâneo ele se define muito menos por suas fronteiras e muito mais por seus portos e aeroportos. Isso tem a ver com um fenômeno bastante complexo que passa pelo enfraquecimento das identidades nacionais, por uma globalização, inclusive essa onda nacionalista que tem no fundo é uma espécie de reacionarismo a isso tudo, porque afinal uma coisa que a gente vê, inclusive isso é muito perceptível nos mais jovens, há pesquisas que atestam isso, é que os mais jovens entre comprar uma casa própria e viajar, muitas vezes preferem viajar. Ou seja, a subjetividade contemporânea se entende, se compreende muito mais em trânsito. E esse trânsito ele é radical, sacou? Ele não é um trânsito que se resume simplesmente a pessoas indo para lá e para cá. Ele é um trânsito radical no sentido cultural, ele também aparece nessas questões de gênero fluido, que é uma parada que deixa tudo que é conservador de cabelo em pé, né? Mas note que mesmo nos mangás que você pode julgar como mais reaça, questões de fluidez de gênero aparecem direto. Então dá pra dizer sem forçar a barra que Shingeki no Kyojin é um mangá sobre jovens que querem conhecer o mundo, querem transitar pelo mundo num sentido bastante amplo, mas o mundo dos adultos, aqui completamente bestializado na figura dos titãs, na figura de imensas muralhas, os impede. Tem uma série de outras metáforas que vão aparecendo no mangá, como por exemplo, os titãs devoram os jovens. E a maneira como eles têm de se defender é voando, que é também uma alegoria muito forte de liberdade. Livrar-se dos titãs, portanto, a partir desse primeiro arco, é muito menos livrar-se de uma nação inimiga, como a maioria das críticas costuma apontar, e muito mais livrar-se de um modo de ser, buscar um outro modo de ser, lutar para que um determinado jeito que a sociedade se acomodou não te devore. Mas claro, tem mais coisa atravessada aí, conforme o mangá vai avançando, outros valores vão aparecendo. Mas e aí, vocês perceberam isso que eu comentei aqui? Não perceberam? Vem de outra forma? Digam aí. E também digam se vocês querem que eu continue comentando mangá. Às vezes vocês vão dizer, não comento, você destruiu meu mangá. Aliás, se você disser que eu destruí o seu mangá, é mesmo que eu vou comentar. Mas era isso, pessoal, não vou mais brigar aqui com vocês, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, @sarjeta. Valeu!